domingo começa o horário de verão e também a primeira etapa de provas do Enem. Faltando 5 dias para os testes da principal porta de entrada para as universidades públicas e privadas, eu converso no estúdio com o técnico pedagógico do Departamento de Educação Básica da Secretaria de Educação, Tiago Rocha. Tiago, uma boa tarde, obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, Sibeli, boa tarde a todos. Bom, nós tivemos mais de 230 mil inscritos. Estamos em 9º lugar no Brasil em números de inscritos no Enem, o Paraná. É uma avaliação positiva? É uma avaliação positiva, é importante que ressalta o contexto paranaense, embora nós tenhamos uma redução de cerca de 15% a 20% em relação ao exame anterior. Quer dizer, houve essa redução, mas mesmo assim é um número expressivo. Um número expressivo demonstra a população que nós temos no estado aí em condições de prestar o acesso ao ensino superior. Tiago, a gente está falando do Enem 5 dias antes, porque no domingo começa o horário de verão. Ai, 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 tem muita gente que estuda à noite, né? E gosta de acordar bem tarde, as linhas de ônibus, por ser no domingo, serão mais escassas. Já tem que ir se preparando? É importante destacar que esse ano, excepcionalmente, o horário de verão começará mais tarde, né? E coincidiu com o início do Exame Nacional do Ensino Médio. Então é importante que o candidato tenha clareza de que o horário de verão ele acaba mexendo na própria rotina, questão biológica, a questão de ser a prova no domingo. Então, a recomendação é que se tenha uma série de cuidados em relação ao primeiro dia do exame. A primeira delas é a adaptação em relação ao horário. Nós vamos seguir o fuso horário de Brasília, antecipar o relógio, adiantar o relógio 1 hora. Então, é importante uma sugestão que o candidato já faça essa adaptação um dia antes. Possibilidade de tentar se adaptar. Quem quiser se precaver, já faça desde já, né? A partir de amanhã já comece a acordar mais cedo, né? Exatamente, trabalhar com essa questão. A segunda é cuidar bastante com a questão da alimentação, com a questão do sono. Os cuidados básicos que antecedem esse primeiro dia da prova serão fundamentais para o bom desempenho do estudante. Bom, são 90 questões para serem respondidas em 5 horas e meia. E o estudante fica de cabeça quente. Será que vai dar tempo de responder 90 questões neste período? É importante sempre trabalhar com a ideia de que essas 90 questões serão possíveis de serem respondidas. Entretanto, questões do próprio candidato podem interferir durante o processo. Então, a dica é, encontrou uma questão difícil, passe para frente, resolva as próximas questões. À medida que for administrando o tempo, é importante sempre administrar o tempo e assim que tiver possibilidade, retorne para a questão que ficou com dificuldade para poder resolver. Não dá para ficar marcando toca, né? Então, se não sabe aquela questão, já passa para outra, é assim que funciona. Passa para a próxima, no intuito de percorrer toda a prova e aí, aquele tempo que sobrar, o candidato retorna para a questão. É importante que o candidato utilize o tempo. No sentido assim, o tempo foi feito para ser utilizado e ele deve ser administrado e é possível que o candidato resolva essas 90 questões. Tudo bem, são questões de múltipla escolha, dá para levar, como você está comentando aí. Mas agora a grande preocupação do pessoal é com a redação, né? Porque o tema é sempre uma surpresa. Como me preparar? Para a redação, a gente coloca, a Secretaria de Estado da Educação, por meio do Departamento de Educação Básica, todos os anos tem colocado dicas, retomadas, no sentido de tentar facilitar a preparação do candidato. Esse ano em particular, não só para a redação, mas para todas as disciplinas, foi criada dentro do portal do aluno uma aba específica chamada Fique Atento. São dicas quentes de cada disciplina, inclusive com 3 propostas para a redação. Para a redação, é importante destacar, o candidato tem que estar acompanhando tudo aquilo que tem acontecido no âmbito local, regional, nacional e, de preferência, as questões aí de ordem mundial. Pode ser um tema controverso, pode ser um tema geopolítico. O importante é que o candidato busque nos meios de comunicação e informação elementos que permitam que ele possa subsidiar a sua escrita na redação. Em cima da hora, sim, é hora de estudar? É hora de retomar aquilo que já foi estudado, fortalecer a eventual dificuldade, se aprofundar em algumas temáticas possíveis de serem caídas no exame de redação. É uma hora de fazer um movimento de retomada e preparação. Não é recomendado estudos de longas horas daqui para frente. É importante retomar alguns elementos. Por exemplo, no primeiro dia nós vamos ter a prova de linguagens e ciências humanas. Tentar, inclusive a redação, retomar elementos dessas 3 áreas, né? Desses 3 temas. Posteriormente, o candidato se volta aí para as questões de matemática e ciências da natureza. Agora, se o aluno, por um acaso, acaba perdendo aí o horário, perde essa prova, dia 11 tem outra, com outras questões, de outras disciplinas. Dá para fazer uma, já que você perdeu esta? Bom,
É importante destacar que o Exame Nacional do Ensino Médio, ele em si, ele tem uma característica própria de avaliar o candidato nos seus conhecimentos. Perdeu o primeiro dia de prova, o candidato pode realizar o segundo dia, participar do segundo dia de prova. É importante só destacar que o fato de não comparecer no primeiro dia trará algum prejuízo se o candidato eventualmente optar por alguma política aí que adote a nota do Enem como referência. Por quê? Aí não vai estar valendo, ele vai fazer só de teste essa segunda etapa? Ele pode pontuar, ele vai pontuar normalmente. O problema é que como ele não cumpriu com parte do exame... Inclusive a redação, né, que agora é já... Né, no caso específico das áreas de ciências humanas e linguagens, ele vai ter 0 nessas duas áreas. Ele pontuará menos na nota final. A redação, ou não, a não realização da redação, ou o eventual 0 em função dos critérios adotados, explicitados no edital, podem incorrer em eventuais limitações para o candidato que tem interesse em eventuais políticas de acesso ao ensino superior. Tiago, é o seguinte, quando se chama para o Enem, sempre se fala, estudantes do ensino médio. Só que muitas vezes eu estou com 50 anos, quero voltar para os bancos escolares. Eu que estou fora do ensino médio, faz tempo, posso fazer isso de fazer essa prova, me inscrever no Enem e participar? O Exame do Ensino Médio, o Exame Nacional do Ensino Médio, ele é aberto, a princípio, a todos aqueles que estão em vias de conclusão do ensino médio ou que já concluíram o ensino médio. É importante destacar que nós temos estudantes que são considerados treineiros. Estes, especificamente, são os únicos que não podem usufruir de eventuais políticas públicas, como o ProUni e o SISU. Os demais, desde que tenham feito a inscrição, né, eles podem prestar o exame do ensino médio e se candidatar posteriormente. A pessoa que, nesse caso, está com 50 anos e que realmente tem o interesse de prestar o exame com vistas ao acesso ao ensino superior, ele pode, eventualmente, no período de inscrições, efetuar a sua inscrição, pagar a taxa de inscrição e fazer o exame normalmente. Até porque se em 50 e poucos recursos, de repente, entrando aí com uma boa nota no Enem, consegue facilidade aí de ter uma bolsa, né, no ProUni, né? Exatamente. O ProUni é um indutor, inclusive, nesse sentido. Vamos falar um pouquinho dessa trajetória do Enem, né? Ele surgiu em 98 e a gente já está em 2018 com ele. Conta um pouquinho pra gente, ele mudou muito, hoje ele se tornou um grande ícone da educação? É bom, essa sua questão é importante porque neste ano o exame completa 20 anos. É claro que em 1998, quando o exame foi proposto pelo Ministério da Educação, ele não tinha a finalidade que ele assumiu ao longo dos anos, né? Então, no seu início, o Enem tinha a finalidade de avaliar a qualidade do ensino médio. Com o passar dos anos, na metade dos anos 2000, e com o ProUni, ele se tornou uma importante ferramenta, um importante instrumento para aqueles alunos que quisessem cursar, concorrer no pleito para o ensino superior. Nesse sentido, lentas transformações ao exame foram ocorrendo, tanto que o Enem adquiriu uma forma bem diferente daquela que foi proposta inicialmente. Atualmente, o Enem ele tem um grande peso para o ProUni, para o SISU, e almeja-se, inclusive, futuramente, talvez uma possibilidade, de que ele se tornasse o único instrumento para o acesso ao ensino superior. Só que é importante destacar que o exame, neste momento, tem as características que a gente presencia, né? Eventuais transformações que podem ser colocadas, elas dependem, claro, de uma nova gestão, de continuidade das políticas, das políticas que vão entrar em vigor, enfim. Obrigada pela sua participação, uma boa tarde. Eu que agradeço e uma boa sorte a todos os estudantes que prestarão o exame nesses 2 próximos finais de semana. É isso aí. E de olho no horário, hein, minha gente? O ponto alto do consumo da uva passa é no Natal, mas a fruta seca traz grandes benefícios à saúde e pode fazer parte do cardápio de quem busca uma alimentação saudável o ano inteiro. Item tradicional, principalmente em pratos natalinos, a uva passa divide opiniões na hora de ser colocada ou não nas receitas. É muito difícil quem goste de doce misturado com salgado. Se não quiser comer, eles têm que botar pro cantinho a passa e, né, e comer. Só eu mesmo que gosto. Em casa? Não. Sem chance. Eu uso na granola ou para comer pura, como lanchinho, mas eu não misturo na comida, não. Mesmo assim, o que não se pode ignorar são as propriedades do alimento e os benefícios dele para o organismo, como a prevenção da diabetes e da hipertensão.
Por isso, o consumo é recomendado de forma equilibrada durante o ano inteiro. A uva passa, ela possui boro, que é um importante mineral que ajuda no crescimento e a manutenção óssea. Além disso, ele ajuda a proteger também contra a osteoporose e a prevenir artrite. Além disso, ela também auxilia na execução de atividades físicas, porque ela disponibiliza o carboidrato e mantém os níveis de glicose no sangue. Nesta fabricante e distribuidora, as passas são o carro-chefe quando o assunto é fruta seca. As vendas têm aumentado e atualmente a empresa comercializa cerca de 3.500 toneladas ao ano. O processo até que a uva chegue ao ponto ideal varia. Existem dois tipos. O primeiro é a secagem ao sol. Como depende do clima, pode demorar até alguns dias. Já o segundo é feito em estufa, um pouco mais rápido, demora algumas horas. Mesmo assim, não compromete a qualidade do produto. O processo de desidratação, independente se é por secagem ao sol ou por estufa, ele mantém as propriedades da uva passa. Alguns nutrientes até concentram. Então ela é super benéfica à nossa saúde. Vamos falar agora de previsão do tempo. O dia amanheceu um pouco gelado entre o centro-sul e o litoral do estado. Em alguns pontos, como na região de Guarapuava, o céu ficou encoberto. Agora, o sol já aparece em grande parte do Paraná e à tarde. Será que chove? Vamos aos mapas? Vem comigo aqui, ó. O tempo deve seguir estável na maioria das regiões. Pancadas de chuvas rápidas e isoladas são esperadas entre o sudoeste e o noroeste. Setores em que as temperaturas passam dos 30 graus. E não é só nestas áreas que vai fazer calor. Máxima de 31 graus em Foz do Iguaçu, Londrina e Maringá. Os termômetros vão marcar 29 graus em Cascavel, 27 em Paranaguá e 26 em Ponta Grossa. Em Curitiba e Guarapuava, máxima de 26 graus e em União da Vitória, 24. E amanhã, temporais são esperados ao longo do dia em diversas regiões. Entre o oeste e o centro-sul, começa a chover logo cedo. O governo do estado está fazendo um mutirão para encontrar e cadastrar pessoas idosas ou com deficiência no Cadastro Único de Programas Sociais. Quem não estiver inscrito até 31 de dezembro deste ano pode perder o benefício de prestação continuada a partir de janeiro de 2019. A Secretaria de Família e Desenvolvimento Social e a Celepar elaboraram um levantamento com todos os beneficiários que devem ser alcançados até 15 de dezembro. Veja agora outros avisos importantes no nosso Giro pelo Estado. O Umuarama, no Noroeste, recebe uma das últimas atividades da campanha Outubro Rosa nesta terça-feira. A pedalada rosa começa às 7h30 da noite com largada na Praça Miguel Rossafa. A ação conscientiza sobre cuidados necessários para garantir a saúde da mulher. Toda a comunidade está convidada a participar de graça. Uma bicicleta vai ser sorteada ao fim do evento. A Prefeitura de Maringá, no Noroeste, lançou a campanha Racismo é Crime. Não se cale e denuncie. A ação busca chamar a atenção para os crimes de racismo e reforça a importância da denúncia por meio do Disque 100. Cartazes vão ser fixados em ônibus, espaços públicos e outros locais durante o período. A Prefeitura de Matinhos, no litoral do estado, abriu as inscrições para um concurso público com 13 vagas temporárias para médicos. Os salários variam entre 11 e 13 mil reais. Os interessados podem se inscrever de graça até 27 de novembro pelo site matinhos.pr.gov.br. As inscrições para a terceira edição do Paraná Agroecológico podem ser feitas até amanhã pela internet. O evento começa em 5 de novembro e vai até o dia 9 no Cine Teatro dos Barrageiros, nas dependências da Itaipu, em Foz do Iguaçu, no Oeste. Vão ser promovidas palestras, oficinas temáticas, mesas redondas e apresentações de trabalho sobre temas relativos ao setor. Para participar, acesse paranagroecológico.com.br. A Prefeitura de Curitiba programou para esta semana serviços de manutenção do pavimento em 3 trechos da linha verde no sentido sul.
Os trabalhos começam hoje nas duas faixas à direita, entre a rua Escritora Lourdes Strauze e a Avenida Presidente Venceslau Braz, no Parolim. Agentes da CETRAN vão estar no local para orientar os motoristas.